Amém. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. E quem for achando, vai se colocando de pé. Amém? 1 Samuel, capítulo 1. Quem achou, fica de pé e dá um glória. Que aí é uma forma de eu saber que você achou, tá entendendo? Aí a gente lê todo mundo em pé, depois a gente senta. A gente vai ler do verso 1 ao verso 8, inicialmente. Eu estou vendo a igreja quase toda de pé, então podemos ler. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1. Havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, diga Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Num dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher e porção dupla, deixa eu voltar aqui, a sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, na sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Versículo 8, todos juntos. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça e te louvamos nessa noite, porque tua palavra é a verdade. E nessa noite nós podemos nos alimentar da tua palavra. O desejo que há no meu coração e a minha oração nessa noite é que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, a começar em mim. Que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração nessa noite. E que não apenas possamos entender a tua palavra, mas que possamos colocar em prática todos os dias da nossa vida aquilo que queremos aprender de ti nessa noite. Vem com o teu Espírito Santo em liberdade no nosso meio, tocando os corações, fazendo aquilo que está no teu coração para as nossas vidas. Nós te pedimos isso nessa noite, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu estava ali ouvindo o pastor orar, eu já estava meio nervoso, porque costuma acontecer algo comigo quando eu vou pregar, que é um pouco complicado. Que sempre que eu preparo uma palavra, quem vem antes, na oração, na ministração do louvor, qualquer coisa, quase que prega a mesma coisa que eu vou pregar. O pastor começou a falar de Samuel, eu já coloquei a mão na cabeça, Senhor, repreende ele agora em nome de Jesus. Brincadeiras à parte, mas eu queria hoje não falar sobre Samuel. Eu queria entender um pouco do contexto de Ana, sua mãe, Eucana, seu pai, e de tudo aquilo que aconteceu nesse primeiro capítulo, que a gente vai continuar lendo aqui, os versículos posteriores ao 8. Mas antes disso, eu esses dias estava lendo uma história, achei muito interessante, de um certo homem que vendia laranjas. Esse homem vendia laranjas e eu achei até um pouco caro, que ele vendia a unidade da laranja por 50 centavos. E ali tinha sua barraquinha, e todos os dias por aquela barraca passava um jovem correndo, fazendo seu exercício, e ao passar por aquela barraca ele depositava 2 moedas de 25 centavos, que equivaliam a uma laranja. Só que ele não pegava a laranja, todo dia ele passava, deixava os 50 centavos e seguia sua corrida. Todos os dias, dia após dia, 50 centavos, e deixava a laranja do lado e ia embora. Certo dia, ao fazer isso, o vendedor de laranjas o parou. E na hora que o parou, ele disse: eu quero falar algo para você. Ele disse: eu já sei. Você vai perguntar por que eu não pego a laranja? Ele disse: não, eu vim avisar que a laranja aumentou para 60 centavos. O que é que isso quer dizer?
Muitas vezes nós estamos recebendo coisas de forma gratuita das mãos do Senhor e nós não valorizamos, porque nós sempre queremos mais. Aqui o que acontece na história de Ana é algo muito parecido com isso, mas eu quero aprofundar um pouco mais o estudo com vocês nessa noite, porque se você parar para analisar um pouco e prestar atenção nos detalhes daquilo que nós lemos, no versículo 2 do capítulo 1, fala que Elcana tinha 2 mulheres, certo? Volte seus olhos para a palavra do Senhor. Elcana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a segunda se chamava Penina. E é interessante a gente observar o que nada na palavra do Senhor está ali por acaso. Quando a palavra do Senhor fala que ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, é porque essa era sua esposa, era a principal, era aquela que ele amava. E os versículos que vêm a seguinte vão mostrar isso para a gente. Era aquela que ele tinha amor, provavelmente aquela com que ele casou primeiro. E disse que a segunda se chamava Penina, e era aquela que lhe deu filhos, porque o Senhor tinha cerrado a madre de Ana, não permitia que Ana tivesse filhos. Então, se você for estudar um pouco do contexto histórico, vai ver que nesse período era comum se ter mais de uma mulher, principalmente no caso de esterilidade feminina. Se ele casava com a mulher e a mulher não podia lhe dar filhos, principalmente filhos homens, que é aqueles que dariam sequência ao seu nome, ao seu legado, essa mulher, esse homem tinha o direito de casar-se com a outra mulher, para que pudesse assim ter filhos e pudesse dar sequência à sua família, à sua linhagem. E foi assim com Elcana. Só que a palavra do Senhor deixa muito claro que Elcana, ele era um homem temente a Deus. Era um homem que ano após ano ia até Eliú. Volte aí os seus olhos. Eliú não, desculpa. Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor. E isso era algo, no versículo 3, fala que todos os anos ele subia até a cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Deus dos exércitos. E ele tinha isso como costume, ele levava a sua família, ele sacrificava, e do sacrifício ele dava porções a Penina e aos seus filhos. Porém, a Ana, o que é que a palavra do Senhor fala? Como é que está na sua versão? Alguém pode falar para mim aí? Versículo 5. Alguém tem uma versão diferente? Dobrada. Alguém tem uma versão diferente? Porção dupla, porção dobrada, porção excelente. Porque ele a amava. Entenda, as mulheres nesse período, quanto mais filhos elas davam aos seus maridos, mais valor diante da sociedade elas tinham. E Ana, porém, ela não poderia dar filhos a Elcana, e mesmo assim, Elcana a amava. Isso é interessante a gente observar, e eu queria trazer esse ponto um pouquinho para o nosso contexto, porque na caminhada da fé, nós muitas vezes estamos aqui dentro de ambientes como esse, observando demais a vida um do outro, e se colocando, tentando se colocar em pé de igualdade, inclusive diante do Senhor, perguntando a Deus o porquê de alguns viverem algumas coisas e eu não. O porquê de pessoas conseguem angariar fundos, conseguem conquistar determinadas coisas para suas vidas, e para mim parece ser tão difícil. Só que nós esquecemos que nesse texto aqui eu posso associar Elcana à pessoa do nosso Senhor, que é aquele que nos ama. Independente daquilo que nós temos, independente daquilo que as nossas forças podem trazer de benefício para a nossa vida, Ele nos ama. E uma coisa que o Evangelho nos traz, que nós precisamos entender de forma completa nessa noite, é que a presença do Senhor e o amor dEle precisam ser suficientes para mim e para a sua vida. O problema é que muitas vezes nós estamos olhando demais para os lados e esquecemos de olhar para cima, para o autor e consumador da nossa fé, e entender que existe um Deus que criou céus e terra, que ama a você. E nós estamos perdendo tempo, muitas vezes com coisas que são até boas, porque um filho não é ruim. Para uma mulher, principalmente dentro daquele contexto em que ela vivia, era algo nobre, era algo que a valorizava, era algo que dava
forças a ela, principalmente na sua relação com o seu marido. Então não era algo ruim você olhar para Ana e dizer, poxa, o que é que essa mulher está pedindo? Que besteira essa mulher está pedindo? Não, ela estava pedindo um filho, era algo totalmente plausível. Só que ela estava, talvez, e eu quero refletir com vocês sobre isso, que o propósito do filho na vida de Ana ainda não estava da maneira que Deus desejava. E o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para o propósito. Porque existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Diga amém. Você crê nisso? Existe propósito na vida, existe propósito na morte, existe propósito em ter um trabalho, existe um propósito em não ter um trabalho, existe propósito em ter um carro e não ter um carro, e o Senhor conhece o propósito de todas as coisas, e segundo o propósito dele, ele concede aquilo que ele deseja para mim e para a sua vida. E talvez um filho, para a vida de Ana naquele momento, até aquele momento, fosse apenas para ela disputar com Penina dentro da sua casa. Fosse apenas para ela ter um valor melhor, maior diante da sociedade. E esse não era o propósito de Deus para a vida de Ana em dar-lhe um filho a ela. Então até aquele momento, Ana, e eu quero crer que a palavra do Senhor fala que todos os anos após anos, o seu marido subia à cidade de Siló e a família ia junto. Então eu quero crer que aquilo que nós vamos ler daqui a pouco, a partir do verso 9, que fala que Ana foi até o templo e encontrou com Eli e orou, pediu a Deus, era algo que não aconteceu apenas naquela vez. Já tinha acontecido antes. O pedido de Ana ao Senhor por um filho já era recorrente. Era alguém que já pedia ao Senhor há muito tempo, porque se você for parar para analisar a situação, Eucana casa com Ana, Ana não dá filhos, ele casa-se com Penina, traz Penina para dentro da sua casa. Tem vários filhos, que a palavra do Senhor fala que ela teve filhos dele. E fala depois que ele dá porção a ela e aos seus filhos. Então, durante todos esses anos, Ana vem convivendo com essa realidade dentro da sua própria casa, sabendo e percebendo que é amada pelo seu marido, mas que existe uma outra mulher dentro do leito matrimonial dela, que está dando filhos ao seu marido e ela não consegue. Então esse pedido de Ana ao Senhor já é antigo. Só que só nesse momento da história da vida dela, e agora eu queria pedir para que você volte os seus olhos ao verso 9. Eu vou ler nesse outro na versão do meu celular, que eu acho que é mais parecida com a de vocês. Verso 9 fala que, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Até aí, até o verso 11. Entenda, no verso 8 nós lemos que Eucana, aflito por ver Ana, que não comia, chorava sempre que subia ao templo, chorava por conta daquela situação, que ela via Penina recebendo porção do seu marido, ela via os filhos de Penina recebendo porção do seu marido, ela, mesmo recebendo porção dobrada do seu marido, não lhe continha porque ela não tinha filhos. Ela se angustiava, ela chorava, ela não se alimentava. E o seu marido, angustiado por ver aquela situação, ele questiona e fala, não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Só que Eucana não sabia da aflição verdadeira que havia no coração de Ana. Porque entenda uma coisa, se você ler bem o texto e atentar aos detalhes, a aflição de Ana não está simplesmente voltada àquilo que Penina fazia com ela. No verso 6 e 7, fala que a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava
pelo que chorava e não comia. A aflição de Ana não era simplesmente pelo fato de Penina tripudiar da sua dor, mas a sua dor maior é pelo fato do Senhor ter impedido que ela tivesse filhos. E a luta de Ana era com Deus, não era com Penina. Nesse momento ela entende. Depois que o seu marido chega para ela e diz, por que tu está chorando? Tu não estás vendo que eu sou melhor para ti do que 10 filhos? Tu estás vendo que por mais que essa mulher me dê 30 filhos, eu continuo te amando mais do que a ela e a todos os seus filhos? Tu não percebes que meu amor por ti excede a qualquer limitação do teu corpo, qualquer coisa que você possa ou não possa me dar? E nesse momento ela entendeu o porquê da sua luta, o porquê da sua dor. Sua luta não era contra a Penina, sua luta não era contra a sociedade, sua luta, a sua aflição era com o seu Deus. E diante disso, ela se volta a Ele. Daí, esquece um pouco o marido, esquece um pouco a adversária. A palavra do Senhor coloca Penina como sua adversária. Se você for ver, em algumas versões coloca dessa forma. Ela esquece. Sabe por que eu digo que ela esquece? Porque na oração que ela faz, a partir do verso 10, ela faz um voto dizendo ao Senhor que se Ele se lembrar dela, se Ele atender o seu clamor, ela vai entregar o filho ao Senhor todos os dias. Porque Deus ouve essa oração, e eu queria contar um segredinho para vocês aqui, como o pastor já tentou adiantar na oração e quase me quebra. Entenda uma coisa. Ana, até esse momento, ela quer um filho, varão. E Deus não dá. Porque ela queria um filho para ela. Ela queria um filho para mostrar à sua adversária que Deus estava com ela e que Deus a proporcionou a maternidade. Até aquele momento era esse o desejo do coração de Ana. Talvez se sentir mais amada pelo seu marido, que não precisava, porque ele já a amava. Mas esse era o propósito de Ana. Só que chega um ponto da vida dela que ela diz, não é para isso que Deus quer me dar um filho. Existe um propósito em ter um filho, e se eu quiser ter esse filho, eu vou precisar perdê-lo antes de ter. E é uma coisa que a gente não tem aprendido. É uma coisa que a gente insiste em batalhar com Deus, em pedir a Deus, porque nós não sabemos entregar antes de receber. Nós queremos receber na promessa de devolver, e quando recebemos nós esquecemos. E eu pergunto, será que nós temos recebido realmente da mão do Senhor? Porque quando Deus dá, Deus sabe do propósito e Deus conhece o nosso coração. Se nós estamos realmente conquistando coisas e dizendo que o Senhor que nos deu e nós não conseguimos de alguma forma devolver ao Senhor, desculpa, mas não é o Senhor que está dando. Talvez a sua inteligência, o seu intelecto, a sua influência está te proporcionando algo que até aquele momento Ana não conseguiu. E Ana vem e ela diz, Senhor, se tu me deres um filho, ele não será meu, ele será do Senhor. E por que nós não recebemos aquilo que muitas vezes nós temos vindo aqui, quarta-feira após quarta-feira, domingo após domingo, no altar do Senhor? Se você puder abrir a sua Bíblia em Tiago, vai lá para o final da Bíblia, lá para o finalzinho. Abre Apocalipse e volta um pouquinho. Tiago, um texto muito conhecido, mas eu queria que você lesse, anotasse, gravasse aí, riscasse. Se você não gosta de riscar a Bíblia, eu entendo, mas grave aí de alguma forma, tire uma foto. Vá ler depois, releia depois. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 2. Vamos ler a partir do verso 1. Quantos acharam? Diga amém. Tiago 4, vamos lá, verso 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para esbanjardes em vossos prazeres. Deus escuta a oração, sim ou não? Mas tem oração que Deus não ouve. E tem oração que Deus ouve, mas não responde. Porque nós pedimos mal. Até aquele momento da história da vida de Ana, ela vinha pedindo ao Senhor a mesma coisa. A mesma coisa. Só que ela pedia mal. Ela pedia com propósitos equivocados. Com propósitos talvez corrompidos. Por aquilo que ela sofria durante toda a sua vida, de não poder dar um filho homem para o seu marido, nem sequer uma mulher, quanto mais um homem. Até aquele momento, as orações de Ana não eram respondidas. As orações de Ana não eram ouvidas muitas vezes pelo Senhor, porque ela pedia mal. Entenda, hoje à noite, o Senhor te dá uma oportunidade de você pedir a mesma coisa, que você talvez por anos esteja pedindo ao Senhor. Pense em qualquer coisa, que já faz tempo que você já pede ao Senhor e o Senhor insiste em não te dar. E eu queria que você trouxesse a sua memória hoje e se questionasse qual é o propósito do teu pedido. Para que você quer isso? Para usar de que forma? Exalta o nome do Senhor? Agrada o nome do Senhor? A promoção que você deseja no seu trabalho é para quê? O emprego novo que você está pedindo a Deus há tanto tempo é para quê? Qual é o propósito? Por que você está pedindo tanto e não recebe? Identifique hoje o propósito do seu pedido diante do Senhor. E se existe algo que precisa ser corrigido nesse pedido, faça isso hoje. E pare um pouco de ficar olhando para os lados dizendo, mas ele tem, eu não tenho, é uma coisa tão natural e para mim é tão difícil. Entenda, o Senhor te ama. Não inveje aquilo que o ímpio tem. O Senhor te ama. E o amor dele sobre a minha e sobre a tua vida é mais do que suficiente para nós vivermos. Esses dias eu estava conversando e achei um pouco curioso. A gente conversava, eu com o pastor, posso chamar de pai, né? Melhor chamar de pai, né? Melhor, né? Eu, meu pai, minha esposa, minha mãe, nós estávamos conversando com um pastor amigo nosso e falando sobre uma nova onda que está surgindo no evangelho nesse país chamado coach. Você tem que ser coach. E os pastores hoje são coaches. E todo mundo paga rios de dinheiro para fazer um curso e ter um diploma de coaching. Não sei nem pronunciar esse negócio direito. Mas em português seria treinador, técnico, alguém, enfim. E eu parei porque lançaram na Netflix um documentário sobre o maior coach do mundo. O cara simplesmente já deu conselhos para Madre Teresa, para Mandela, para Bill Clinton, para um bocado de gente. E em 2014, esse documentário é de uma palestra, de um ciclo de palestras que ele dava em 2014. Para você ter uma ideia, cada cadeirinha, cada ingresso para participar desse ciclo de palestras dele custava $4.500. Esse homem vai estar pela primeira vez no Brasil esse ano e estima-se que os ingressos giram em torno de R$10.000 para assisti-lo. E pasmem, não tem mais ingresso. Não tem mais ingresso. Se você for procurar para ouvir esse cara, você não vai encontrar mais ingressos. Ingressos a R$10.000. E eu parei um pouco para ouvir e entender a cabeça desse cara e um pouco do que ele fala. E é muito interessante e assustador a forma com que nós estamos doentes. O povo está doente. Ele pede para uma moça no meio da plateia se levantar e pergunta a ela o que é que afligia ela. Eu achei muito interessante. E a moça disse que o que estava afligindo ela é que ela não conseguia cumprir com a dieta dela. Aí eu disse, meu Deus do céu, que besteira, né? O que essa mulher está fazendo aí? Pagou $4.500 porque não está conseguindo seguir uma dieta? Não é possível. Aí ele, um cara muito inteligente, começou a perguntar. Ele começou a perguntar, como o psicólogo faz? Começou a perguntar.
a perguntar. Daqui a pouco a mulher estava falando do pai dela, que nunca a amou. Estava falando da necessidade dela de conquistar o amor do pai. E estava falando, disse, meu irmão, a mulher estava querendo cumprir uma dieta. O cara já conseguiu arrancar as dores da mulher todinha. E a gente fica, poxa, se eu parar aqui para perguntar, o que é que te aflige? Aí você vai dizer, poxa, meu pai, meu irmão, meu marido, minha filha, minha esposa, que ainda não aceitou a Cristo, ou simplesmente é um emprego. Mas se a gente for cavar mais fundo e for perguntando, vai sair muita coisa. Vai sair muita coisa que está afligindo, vai sair muita briga com Deus que a gente tem por muito tempo. E eu pergunto a você, o que é que nós estamos fazendo em relação a isso? Como que é que nós estamos caminhando com o nosso relacionamento com Deus? Que Deus é esse que não nos responde? Que Deus é esse que não ouve a nossa oração? Por quê? Será que é o Deus a que nós servimos? Ou se é o nosso coração que está corrompido com esse mundo? E eu faço essa pergunta para você de uma forma muito direta. Eu não costumo dar arrudeios demais para falar as coisas, porque Deus, quando ele quer mexer comigo, Ele é muito duro às vezes. Mas a gente precisa entender isso. Nós estamos deixando de viver níveis espirituais de intimidade e comunhão com Deus por displicência da nossa parte. Nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir a Deus, nós não sabemos adorá-lo, porque simplesmente nós estamos fazendo algo mecanizado. Todo mundo faz, eu vou atrás. A gente não questiona, a gente não quer aprender, a gente não se aprofunda mais em nada, e as coisas vão se repetir na nossa vida. Então hoje eu volto a perguntar a você, isso que você tem pedido a Deus, para que é? Será que você consegue responder? Para que você está pedindo isso a Deus há tanto tempo e não tem uma resposta? Será que é porque existe alguém como Penina na tua vida, zombando da tua cara porque há tanto tempo tu tenta e não consegue? Será que é porque, diante da sociedade, isso é um pré-requisito para você ser bem sucedido e aceito, e você até agora não conseguiu, e isso te aflige, isso te entristece, isso te deixa para baixo e você está pedindo a Deus? Ou será que existe um propósito maior nisso? Eu queria pedir para que você feche seus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Você precisa entender uma coisa. Existem promessas do Senhor para a nossa vida. E quando Deus promete, Ele cumpre. Diga amém. Mas nós precisamos cumprir com a nossa parte. Deus usou um homem no Antigo Testamento para libertar um povo aflito, que ansiava por alguém que falasse em seu nome e o libertasse daquele jugo colocado sobre as suas vidas. E Deus levanta um homem e liberta o povo. Só que diante das dificuldades, das adversidades do povo durante a caminhada no deserto, o povo começa a sentir saudade de onde estava. Então o que isso me ensina é que muitas vezes aquilo que Deus nos dá, nós precisamos parar no meio da caminhada e lembrar daquilo que Ele fez. E olhar para trás, para onde estávamos e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não quero voltar para o ponto onde eu estava, porque o povo que desejou voltar para o Egito, esse povo pereceu no deserto. Uma nova geração surgiu para que adentrasse a terra prometida. Daqueles que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida. E nós estamos assim. Nós esquecemos facilmente das coisas que Deus realiza na nossa vida, porque nós queremos mais, nós queremos algo maior, porque as pessoas têm e nós não temos. Deus me deu um carro, agora esse carro está ultrapassado, eu quero um novo.